nesses 3 dias de evento, teremos as tardes de terça, quarta e quinta, a partir das 14 horas. E nesta abertura eu vou aproveitar para comentar um pouco sobre IAM de uma forma mais abrangente, porque teremos palestras bem específicas sobre temas muito interessantes. Vocês devem estar acompanhando a nossa realidade em 2020. Um aumento muito grande em número de tentativas de ataque, fraudes. Nesta pandemia, com a migração para o home office, surgiram novas vulnerabilidades nas empresas. Processos precisaram ser revistos, ferramentas novas de segurança precisaram ser implantadas. E no Brasil, neste ano de 2020, nós tivemos ainda a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, da qual tanto se fala. Proteção de dados no Brasil, então, agora é lei. Quem faz proteção de dados, como eu, há mais de 20 anos, já estava acostumado com essa proteção de dados, mas agora todas as empresas precisam fazer, desde a nomeação de um encarregado de proteção de dados até a implantação dos controles. E nós teremos aqui no evento 3 palestras especificamente falando sobre LGPD, e algumas das palestras dos outros especialistas também, com certeza, vão tangenciar este tema. E dentro dessa realidade de sistemas cada vez mais na nuvem, as empresas passando por transformação digital, IAM, que controla a gestão dos acessos aos dados, passa a ser fundamental, porque na ida para a nuvem, na transformação digital, nós precisamos garantir que a proteção de dados mandada pela lei está sendo cumprida. E como vocês verão em diversas das palestras, gestão de acessos aos dados e gestão das identidades das pessoas que fazem esse acesso é fundamental para que a gente consiga garantir uma conformidade e, mais do que isso, a segurança, redução de riscos para a empresa no que diz respeito à proteção dos dados pessoais. E nesta abertura eu quero falar das 5 dimensões do IAM. Eu separei estes temas tentando trazer essa contribuição de 5 dimensões que agregam valor às empresas, que agregam valor às nossas organizações. Convido você a enxergar o IAM fora da caixa da segurança e da compliance, que são inegavelmente 2 grandes motivadores da implantação de IAM, mas existem tantas outras vantagens, benefícios que podem ser vistos em outras dimensões, que eu convido você a olhar isso hoje, e eu trouxe aqui alguns dos exemplos da experiência de implantarmos IAM em empresas e de como a gente consegue fazer essa agregação de valor. Mas você poderia me perguntar, ok, Dino, mas o que é agregar valor no conceito de IAM? Bom, eu quero trazer aqui o conceito clássico, né? Agregar valor é quando o resultado é maior do que a soma entre as partes. Num processo industrial, isso fica muito fácil de ser visto, né? Quando agrega-se valor à matéria-prima, se transforma essa matéria-prima e se tem um produto acabado. A agregação de valor é visível, é evidente. Mas como agregar valor num ambiente de sistemas informatizados, como agregar valor em processos? Aqui eu quero também trazer 2 aspectos em que nós podemos nos focar na agregação de valor. Essa agregação de valor, ela pode se dar melhorando algo positivo que nós temos nos nossos processos. Então, é possível aumentar a comunicação entre as pessoas, melhorar a eficácia e a eficiência dos processos, melhorar a segurança e a conformidade e até mesmo trazer mais satisfação para as pessoas, para os clientes da segurança da informação, para os clientes da tecnologia de informação, que são os nossos usuários. E num outro aspecto também, podemos olhar a agregação de valor pela redução das coisas negativas que nós temos também nos processos, através da redução de falhas, custos, perdas, retrabalho, erros operacionais, atrasos em processos e, ao final de tudo, uma redução dos riscos das nossas organizações.
Então, eu convido você também a olhar esses dois aspectos. Quando estiver pensando num projeto de IAM, procure identificar o que você vai melhorar daquilo que é positivo nos sistemas e nos processos e o que você vai reduzir daquilo que é negativo. Fazendo esta análise, você está preparado para seguir depois, por exemplo, com uma análise mais detalhada, numérica até, de retorno de investimento, que é uma das palestras que nós teremos hoje. E olhando, então, esses dois aspectos em 5 dimensões, nós vamos olhar como fazer agregação de valor na dimensão de agilidade, na dimensão de experiência do usuário, ou UX, na dimensão de compliance e, claro, de segurança e de risco também. É importante olharmos essas 5 dimensões, e eu poderia até ter acrescentado outras, mas essas 5, pela nossa experiência, são extremamente importantes, porque se nós olharmos IAM somente pelo ponto de vista da segurança e da compliance, nós vamos esquecer muitos benefícios e muita agregação de valor que pode ser feita nas outras dimensões. Às vezes, essa agregação de valor passa desapercebida. Agora, quando nós precisamos aprovar um projeto de IAM, mostrar os benefícios que vai trazer para a organização, é muito importante que a gente também considere essas dimensões na história que vai ser contada. Um pequeno exemplo, sem entrar agora, né? Mas imagine numa empresa de 500 funcionários, se a gente faz uma redução de agilidade, que as pessoas economizam 10 minutos por mês, nós já temos uma economia financeira que pode ser medida. E falando agora, então, de exemplos, eu quero trazer alguns dos exemplos da nossa prática, trabalhando há mais de 10 anos com implantação de IAM, em cada uma dessas dimensões, começando pela agilidade. O IAM agrega agilidade numa organização com novas funções que ele traz, novas facilidades, e um dos benefícios que, para mim, se destaca muito, é o primeiro que eu tenho aqui, que é a disponibilização dos acessos quando a pessoa entra na empresa, né? Eliminando aquele tempo em que a pessoa não tem acesso aos sistemas, que ela precisa pedir alguma coisa, ela não conhece bem, não sabe ainda como agir, não sabe onde pedir. E nós temos, com o IAM, a possibilidade de fazer com que, quando a pessoa começa no seu posto de trabalho, ela já tem todos os acessos configurados, baseados no seu cargo, baseados no seu departamento, de modo que ela entra com o Pareto, 80-20. Ela vai ter 80% dos acessos necessários. Aqueles outros 20%, ela vai solicitar ao longo do tempo, na medida em que vai se aprofundando nos processos de trabalho. Outro ganho de agilidade, o segundo ponto aqui, é a permissão de que as áreas de negócio possam ser independentes do TI. Com o IAM, a gente consegue colocar processos em que, por exemplo, a área de marketing vai fazer um novo projeto de marketing, uma nova campanha. Nessa campanha, a área de marketing precisa trabalhar com dados pessoais. Bom, dados pessoais são protegidos pela lei hoje. O gerente daquele projeto vai estar preocupado em dar o acesso somente às pessoas que necessariamente precisam do acesso àquelas informações. E não a uma pasta compartilhada em que todo mundo da área tem acesso, ou pior ainda, todo mundo da empresa pode ter acesso. Com o IAM, nós conseguimos montar processos em que as áreas criam seus acessos, concedem seus acessos, retiram, sem que isso precise passar para o TI, dando muito mais agilidade para a área de negócio. Outro exemplo de agilidade são as aprovações, né, no autosserviço pelo smartphone. O gestor que está viajando, né, não tanto em 2020, mas que em 2021 provavelmente volta a viajar, ele pode fazer as aprovações diretamente no smartphone. Pode estar no aeroporto, pode estar em qualquer lugar e consegue fazer uma aprovação que é importante para o processo de negócio e que dá essa agilidade. O próprio autosserviço, vou citar alguns exemplos mais adiante, mas o próprio autosserviço aumenta essa agilidade na medida em que elimina a necessidade de abre o chamado, volta a informação, às vezes ela não está correta, vai adiante, então ganha-se muita agilidade nisso.
e também o onboarding em novos projetos, né? Esse aqui é um destaque também importante, que vale até, às vezes, para aquisições e fusões, né? Mas principalmente em novos projetos, a facilidade de dar todo um conjunto de acessos para um grupo de pessoas de uma forma rápida, permitindo com que a empresa tenha essa agilidade necessária para atender os seus requisitos de negócio. Olhando a dimensão da experiência do usuário, né? Nós temos visto essa evolução no TI. Quem de vocês que estiver ouvindo aí tem mais de 10 anos de mercado, vai lembrar que o usuário não era necessariamente, né, há mais de 10 anos atrás, o foco da atenção das áreas de TI. Isso mudou muito com o advento do smartphone, mudou muito com a expectativa que os usuários têm da experiência, e o IAM nos ajuda a agregar uma melhor experiência, uma satisfação maior para os clientes da tecnologia da informação. E o primeiro deles que eu gosto de citar, para mim é uma das coisas que até é menosprezada num projeto de IAM, é que dá-se a visibilidade dos direitos de acesso para a pessoa. Tendo um IAM, qualquer pessoa pode ir no portal de autosserviço e verificar, bom, estou vendo quais são meus acessos, eu consigo saber quais são, eu consigo, inclusive, dizer que eu não deveria ter este ou aquele acesso na minha função. Eu consigo saber aquilo que falta para que eu tenha acesso para desempenhar o meu trabalho. Então, essa visibilidade que traz os direitos de acesso, o controle para o usuário final daquilo que efetivamente ele tem, já é um caráter de satisfação, porque o usuário em geral, quando não tem essa ferramenta, ele se sente completamente perdido, né? Ele sabe que tem o acesso à rede, o acesso ao ERP, mas ele não tem visão de como isso funciona e quais são, às vezes, ferramentas que ele tem acesso e nem sabia que tinha. O segundo item pode parecer até mundano, né? Mas ele vai na linha da satisfação do usuário e do ganho de tempo, né? Na medida que a gente simplifica operações chatas como troca e desbloqueio de senha, desbloqueio de conta, e traz isso para o usuário final de uma forma simples, sem que ele tenha que interagir com uma URA, sem que ele tenha que interagir com abrir um chamado, um sistema de chamados, né, que vai abrir, não sabe quanto tempo leva, ele resolve na hora essas situações, a gente aumenta muito a satisfação do usuário. A simplificação também no processo de solicitações de acesso é algo que a gente tem visto, também traz uma boa satisfação dos usuários, porque simplifica a vida, economiza tempo. A gente sempre tem que pensar a nossa tecnologia da informação, a segurança, em viabilizar o negócio com segurança. Nós não podemos ver a segurança ou a tecnologia como algo que traz um atraso para o negócio. E, por último, também a redução no tempo de espera, né? Na medida em que o usuário tem um smartphone, está acostumado com a internet, ele espera o que se chama, né, na psicologia, a gratificação instantânea, né? As crianças hoje que nascem já com o smartphone na mão, passam por essa experiência. E a redução do tempo de espera é algo muito importante hoje em dia para que a gente tenha uma satisfação dos nossos usuários. Bom, passando agora para compliance, né, essa é uma das áreas clássicas em que o IAM agrega. Ele, por exemplo, implanta boas práticas e padrões da Caixa. Os padrões já vêm prontos, uma ferramenta de IAM já vem com as melhores práticas de compliance, então isso facilita muito uma empresa que tenha necessidade, o requisito de compliance, né, seja uma empresa com ações em bolsa ou com algum outro tipo de auditoria e tem que comprovar essa compliance, o IAM já vem e gera evidências ao longo dos fluxos de trabalho sem que tenha um esforço extra. Então, se você não tem uma ferramenta que ajuda a fazer isso, normalmente uma auditoria, né, para você comprovar que está compliant, é necessário gerar evidências. E, às vezes, o custo de geração dessas evidências é caro. Com uma ferramenta de IAM, ela já gera essas evidências ao longo da execução do fluxo. Tudo isso fica pronto
para que você consiga, sem nenhum esforço extra, entregar para um auditor independente as evidências de que você está de acordo com a compliance da empresa. E vai um ponto até além, né? Ao trazer boas práticas e padrões de uma forma fácil de usar, que dá mais satisfação ao usuário, o IAM até viabiliza novas práticas, né? Uma grande dificuldade que nós vemos nas empresas é a chamada recertificação de acessos, ou revisão de acessos, ou attestation. É sempre aquela prática complexa, né? Muitas empresas utilizam planilhas que vão para os gestores, que tem que devolver isso revisado, e quem já fez esse tipo de processo sabe da dificuldade que é. O IAM traz uma ferramenta que automatiza muitos desses processos e eu digo até ele passa a viabilizar, porque na medida que aquilo fica fácil de ser feito, diminui a resistência para que seja feito. Então, a recertificação é uma delas, existem diversas outras que são viabilizadas combinando essas facilidades. Olhando do ponto de vista da segurança da informação, né, o IAM vai agregar segurança, por exemplo, detectando e bloqueando contas e direitos não autorizados, né, as famigeradas contas órfãs, aquelas contas que foram criadas nos sistemas, ninguém sabe quem criou, para que foi criado, tem que buscar lá no log do sistema como aquilo foi criado. Sabemos de casos famosos de fraudes com contas que foram perdidas dessa forma, aquela conta que foi criada, não tem registro de quem criou, mas ela era usada para acessar transações financeiras ou alterar dados de balanço de empresa. Temos casos famosos aí ao longo dos anos. Então, o IAM, ele entrega essa segurança porque ele tem condições de verificar no sistema se a conta que está lá criada passou por um processo de autorização. Se essa conta não passou por um processo de autorização, ela pode ser bloqueada automaticamente, ela pode ser desativada, ela pode ser até removida, dependendo aí da política de cada empresa. Então, esse é um ponto de segurança muito importante, que não deve ser menosprezado nos projetos de IAM. O segundo ponto é muito clássico, né? Garantir a revogação de acesso no fim do contrato de trabalho, de colaboradores, terceiros, né? Prestadores de serviço, às vezes representantes, revendedores que estão remotos, né? Então, essa agregação de segurança é feita pelo IAM, garantindo essa revogação automática no final dos contratos. Através do emprego de múltiplos fatores de autenticação, o IAM também agrega valor, e aqui cabe um parênteses importante, né? Acredito que muitos de vocês tenham passado por isso agora na pandemia, né? Muitos sistemas acessados remotamente, muitos sistemas em nuvem. Se você ainda não ativou o segundo fator de autenticação nessas suas contas, profissionais ou pessoais, faça isso imediatamente. No momento que nós estamos vivendo, com toda a facilidade de acesso remoto, é fundamental ter o segundo fator de autenticação. E o segundo fator de autenticação que eu recomendo é você utilizar um aplicativo que gera um token, né? Normalmente são 6 números, esses números gerados de forma pseudo-aleatória permitem que se faça a sincronização e garanta a identidade. Então, fica uma dica aqui importante, né? O IAM agrega esse tipo de segurança, mas faça isso nas suas contas pessoais. Eu tenho falado para todos, meus amigos, colegas de trabalho aqui, falem dentro das suas famílias também, para as pessoas ativarem esse segundo fator de autenticação. O que nós temos visto nas fraudes bancárias, né, que tem ocorrido muito durante a pandemia, é que quem tem o segundo fator de autenticação está muito menos sujeito a esse tipo de fraude. Não vai ser 100% de segurança, mas hoje em dia o transtorno de ter isso já está pequeno, as ferramentas estão fáceis de usar, e vale a pena a gente ter isso para aquele e-mail que a gente tem na nuvem, compensa do ponto de vista da segurança. Os roubos de identidade estão cada vez mais frequentes, né, e por isso é importante ter o segundo fator de autenticação. E por último, mas não menos importante, o IAM agrega segurança por uma razão que pode parecer simples, mas se nós não temos um IAM na empresa, dificilmente a gente tem uma visibilidade completa dos acessos que as pessoas têm na organização.
É muito difícil, dá muito trabalho, coletar os acessos de todos os sistemas, montar essa visão e provavelmente quando essa visão estiver montada, os acessos já mudaram e a análise já não é mais válida. Como o IAM está conectado com os sistemas da organização, ele permite essa visibilidade completa online. E com essa visibilidade, a gente tem, então, a possibilidade de fazer uma gestão centralizada das contas e acessos. Isso é especialmente importante, né, para corporações que estão espalhadas geograficamente, às vezes em mais de um país, mas também é importante, mesmo que a empresa tenha apenas uma sede, né, para ter a visibilidade das contas e dos acessos, como eu vou comentar depois na parte de risco. E chegando nela, né, essa visibilidade comentada antes, ela permite, por exemplo, que a gente veja o perfil de risco de um determinado acesso. Um IAM deve permitir que, para cada acesso que a gente concede para um colaborador ou parceiro de negócio, a gente consiga ter um nível de risco associado. Então, dentro desse nível de risco, é possível a qualquer momento verificar quem são as pessoas que têm acessos de alto risco e analisar mais detalhadamente o nível de risco da nossa organização no que diz respeito aos acessos aos dados. Ele também diminui o risco da organização, e aqui estamos falando inclusive de riscos trabalhistas, né, fazendo o bloqueio automático do acesso de colaboradores em licença, por exemplo. Né? Então, são funcionalidades adicionais que trazem uma redução de risco para a organização e que permitem à organização fazer essa gestão de risco. E citando ao final aqui a LGPD, né, é hoje um risco presente nas organizações. As multas da LGPD começam só em 2021. Agora, nós vemos uma atuação forte do Ministério Público, por exemplo, em relação à proteção de dados pessoais. E é muito importante, né, que a gente tenha uma governança e a gestão dos acessos aos dados pessoais. Um dos exemplos que eu tenho dado quando falo desse assunto é, na minha ferramenta de IAM, eu deveria colocar uma indicação, né, um atributo de que este é um perfil que permite acesso a dados pessoais. Fazendo isso, eu consigo rapidamente na minha empresa, através da gestão centralizada que falei antes, saber quais são as pessoas na minha empresa que têm acesso a dados pessoais. Cada pessoa que ganha esse perfil para executar as funções de trabalho, imediatamente fica registrado que ela tem acesso a dados pessoais também. Então, esta é a forma em que a gente faz a vinculação da compliance, da segurança e do risco para controlar o acesso aos dados pessoais e atender aos requisitos da LGPD. Né? Teremos uma palestra específica sobre esta questão e existe até um artigo da lei que trata especificamente dos controles tecnológicos que devem ser implantados, né, pelas empresas para garantir o acesso aos dados pessoais e a empresa atenuar qualquer problema que aconteça com dados pessoais. Bom, olhando novamente as 5 dimensões, né, agilidade, experiência do usuário, compliance, segurança e risco, como é que a gente identifica oportunidades? Né? Imagino que muitos de vocês estejam pensando em fazer um projeto de IAM dentro da empresa, muitos de vocês talvez já tenham um IAM funcionando na empresa, mas para aqueles que querem convencer a organização e mostrar o valor de IAM dentro das empresas, nós temos aqui algumas dicas. Né? Na área de agilidade, você pode conseguir aliados para um projeto de IAM nas áreas de marketing, vendas, nas áreas de operação da empresa. Áreas que dependem de ter as coisas rápido, não ficar esperando e que o IAM vai conseguir colocar essa agilidade para eles. Um vendedor chega para trabalhar na área de vendas, imediatamente ele sai trabalhando porque ele já tem todos os acessos. Tá? Então, fica a dica, nessas 3 áreas normalmente estão as oportunidades de conseguir parceiros para viabilizar
um projeto de IAM. Na área de experiência do usuário, eu procuro identificar as áreas com o maior número de colaboradores com acesso a sistemas. Aqueles colaboradores que estão gastando tempo, né, ou às vezes até perdendo tempo, com uma user experience ruim, esperando o chamado, tendo retrabalho, fazendo a solicitação de um acesso, esse acesso vem errado, volta, né? Essas áreas vão ser aliadas por um projeto de IAM, porque isso vai aumentar a produtividade além da satisfação dos usuários. Na área de compliance, aqui estamos falando então das áreas de gestão de risco, jurídico, quando o jurídico é mais atuante, e eventualmente até mesmo a área de relações com investidores. Claramente, a auditoria interna poderia estar aqui também, mas eu procurei selecionar no máximo 3 de cada uma dessas áreas. Você pode conseguir na área de GRC os aliados necessários, porque IAM é um projeto que não é só de TI, não é só de segurança, não é só de risco, ele é um projeto que altera alguns processos na organização e, bem desenhados, agrega muito valor para a organização. Em segurança da informação, os aliados são segurança da informação, gestão de risco e compliance, e se a empresa possui uma área forte de segurança empresarial, essa área também pode ser um aliado para a implantação de um IAM, porque, inclusive, o controle de acesso físico pode ser integrado a um sistema de gestão de identidades e acessos. Nós temos clientes, né, que utilizam o sistema de gestão de identidades, inclusive para distribuição de equipamentos, notebooks, celulares, né? Tudo isso permite um controle e principalmente permite que a empresa recolha esses equipamentos, eventualmente ao final do contrato de trabalho. E falando sobre risco, aqui nós temos uma conversa, né, que vai até o topo da organização. As áreas de risco, hoje em dia, estão muito atentas aos riscos de segurança da informação e de proteção de dados e têm interagido em grandes organizações diretamente com o Conselho de Administração. Nós sabemos, né, de que organizações brasileiras, no último ano, com a pandemia, o acesso remoto e o advento da LGPD, proteção de dados, segurança da informação está sendo pauta de conselho em grandes organizações no Brasil. E, às vezes, o aliado é o próprio presidente da empresa, o CEO. Né? Ele é o mais interessado em reduzir risco. Ele é o mais interessado em que a empresa não tenha um impacto inesperado financeiro ou de imagem que pode causar um prejuízo considerável. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, um pouco dessa experiência de mais de 10 anos implantando projetos de IAM. E eu queria agradecer muito aos nossos apoiadores, né, que viabilizaram esse evento. Alguns deles estarão palestrando no evento também, com palestras temáticas específicas, agregando muito conhecimento e eu espero agregando muito valor para todos os participantes. Mas eu queria agradecer mesmo a todos que estão aqui conosco. Nós tivemos centenas de inscritos, um número muito acima do que nós esperávamos. É muito bom ver o interesse nesse tema e eu espero que a gente consiga atingir as expectativas de todos os participantes, trazendo informação de qualidade e excepcionais palestras. Quem quiser o meu contato, tem aqui o meu contato no LinkedIn. E nós temos também um blog de segurança da informação e especificamente de gestão de identidades, que está disponível, tem bastante conteúdo, temos e-books. Convido vocês a conhecer o blog da eTrust. E finalizando, né, fique agora então com o IAM Summit. Teremos aqui grandes especialistas compartilhando conhecimento, trazendo as suas experiências para que a gente aprenda com eles. No primeiro dia, nós teremos uma programação das 14 até as 18 horas. Na sequência, teremos a palestra do Marcos Donner sobre desafios de IAM no setor financeiro. Depois teremos gestão de identidades é custo ou investimento, uma palestra sobre como calcular e apresentar o retorno de investimento em gestão de identidades.
Na sequência, o Ramon Ito vai estar falando da LGPD na prática, como atender aos requisitos da lei. E às 17h05, o Rafael Valada vai falar sobre segregação de funções em SAP. E ao final, 18 horas, nós vamos ter um painel onde debateremos algumas perguntas com os palestrantes de hoje. E eu já aproveito para dar uma passada também para vocês na agenda de amanhã e de quinta-feira. No dia 21, nós iremos direto para o IAM no varejo e comércio eletrônico. Depois teremos uma palestra específica sobre IAM e LGPD, porque IAM é essencial para proteger os dados da sua empresa. Na sequência, gestão de identidades para a transformação digital. Depois, o papel central de IAM em uma arquitetura evolutiva de segurança da informação e privacidade. E um painel conduzido pelo Mauro Souza no final do dia de amanhã. E no último dia, a gente varia um pouco, né? Começamos com gestão de identidades na área de educação. Vamos falar sobre o futuro do IAM na proteção de dados, o papel do IAM nas empresas de saneamento, após o novo marco legal do saneamento básico. E no final, 2 palestras, saindo um pouquinho do tema específico de IAM, em que teremos os desafios dos CISOs no século XXI e os desafios de inovação, né, dentro desses contextos instáveis, em constante mudança, e eu diria, de pandemia. Eu deixo aqui meu forte agradecimento a todos os palestrantes, né, que sem eles não teríamos este evento. É um grande prazer contar com vocês aqui e eu deixo agora a sequência, o intervalo até a próxima palestra. Muito obrigado.